Fala pessoal, tudo bom com vocês? A gente vai dar continuidade às nossas atividades e hoje falando por um tema bem interessante que é a demonstração do fluxo de caixa. Então, resumidamente falando, a demonstração do fluxo de caixa é o relatório contábil que vai evidenciar as transações ocorridas no grupo de disponibilidade. O grupo de disponibilidade, a gente lá no balanço patrimonial, no ativo, envolve lá caixa, bancos e contas de aplicação de liquidez imediata. Então, disponibilidade é o que está disponível, que a gente pode, que é dinheiro ou pode ser rapidamente transformado em dinheiro, ok? A Lei 6.404, que é a Lei das Sociedades Anônimas, não fixou o modelo para a DFC, entretanto, ela pede para indicar as três principais operações existentes numa empresa, que classificou assim, ó, das fluxo de caixa das operações, fluxo de caixa dos investimentos e fluxo de caixa dos financiamentos. Então ele diz o seguinte, que essa movimentação ele vai derivar dessas três grupos de transações, tá? Antes de falar do fluxo de caixa, é importante a gente falar um pouquinho sobre o conceito de caixa e equivalente de caixa. Então, caixa é uma conta que nós conhecemos, caixa representa dinheiro, correto? Então aqui ele fala que caixa é todo numerário, dinheiro em espécie ou que está no banco. E o que são equivalentes de caixa? É aquele que pode equivaler a dinheiro. Então, como eu já tinha falado antes, são aplicações de curtíssimo prazo, né? Então ele tem uma alta liquidez, significa que a qualquer momento eu posso pegar aquele dinheiro aplicado e ter na mão disponível para fazer transações. E fluxo de caixa são as próprias entradas e saídas do caixa. Então, tudo que eu pago ou recebo é o que vai fazer virar o meu fluxo de caixa. Então, nas atividades, como eu falei, nós temos três grupos de atividades e a gente não se preocupe ainda, nós estamos na teoria, nós vamos fazer a prática dessas atividades, correto? Então, aqui ó, nós temos as atividades operacionais, que são as atividades que fazem a empresa gerar receita. Como que eu gero receita, né? Vendendo mercadoria, pagando, comprando. Então, tudo que eu tenho para fazer girar uma empresa é o que vai estar na minha atividade praticamente operacional. Então, se eu pago salários, se eu pago fornecedores, se eu compro mercadorias, se eu pago conta de energia, se eu pago aluguel, então eu vou estar, isso faz parte da minha operação, tá bom? Nas atividades de investimento, nós vamos trabalhar basicamente com o imobilizado. Então, no caso aqui, nós damos um exemplo de que eu posso vender um veículo ou comprar novos utensílios. Então, eu estou trabalhando aqui com contas do imobilizado, ok? E as atividades de financiamento é aquilo que diz em relação ao capital próprio ou terceiro. Quer dizer, eu gero o fluxo de caixa, eu gero dinheiro, entrada ou saída no caixa, a partir dos capitais. Então, próprio, né? Eu tenho aí o dividendo, eu posso colocar capital, eu posso introduzir capital na minha empresa, ou eu posso, por exemplo, de terceiros, obter um empréstimo bancário, que é o exemplo que eu estou dando aqui. Então, quando eu pego um empréstimo ou pago um empréstimo, eu estou fazendo uma atividade de financiamento. Então, estou movimentando caixa para atividade de financiamento, ok? Nós temos dois métodos de elaboração da DFC que a gente vai ver na sequência. Eu tenho aqui o modelo da direta, eu tenho o método indireto. E o que é o método indireto, pessoal? Ele é indireto porque é o seguinte, ele começa do resultado do exercício. Então vamos lembrar que a DRE eu parto das vendas, correto? Venda menos custo da mercadoria vendida, igual ao resultado operacional bruto, menos as despesas administrativas operacionais, que são depreciação, salários, aluguel. Aí eu passo pelos impostos, imposto de renda, contribuição e chego no resultado do exercício. Então, a DFC indireta, ela parte justamente do resultado do exercício. E a gente vai aprender que eu tenho que acrescentar ou tirar algumas coisas da DFC indireta. Ok? Por exemplo, lá na DRE, eu tenho uma depreciação que está lá no grupo das despesas operacionais, correto? Só que a depreciação, ela não gera dinheiro. Depreciação não tem nada a ver com a grana, né? Então, eu tenho que, no caso da DFC indireta, eu tenho que excluir dela a depreciação. Então, eu tenho que somar. Lá na DRE, eu tiro a depreciação
E aqui, como eu parto do resultado, eu tenho que acrescentar a depreciação. Parece complicado, né? Mas não é. Na prática, a gente vai ver que não, tá? Por isso também que a método indireto é chamado de conciliação, porque eu tenho que fazer subtrações e adições em relação ao resultado do exercício, tá bom? O método direto é aquele que já é direto, já vai para as operações de compra e venda. Então, assim, eu trabalho com recebimentos e pagamentos brutos. Então, recebi vendas, duplicados, coloco lá no caixa. Paguei fornecedores, coloco lá. Paguei aluguel, coloco lá. Paguei salários. Então, a gente vai ver que eu parto direto dos pagamentos. Então, eu olho realmente o caixa por inteiro. O que saiu ou entrou do caixa. Vamos melhorar essa explicação aqui vendo demonstração da DFC. Que é essa aqui, gente. Ó, o que eu acabei de dizer para vocês? Então, eu estou aqui utilizando o modelo de fluxo de caixa direto. Ele aqui tem na linha 1 o fluxo de caixa FC das atividades operacionais. Olha o que eu falei aqui no direto. Ó. Positivo, valores recebidos de clientes, que são as vendas. Negativo, valor pago a fornecedor. Tá? E assim por diante, ó, pagamento de salário negativo, pagamento de aluguel negativo, tenho aqui, pode ser mais ou menos, outros recebimentos e pagamentos, aqui não tem nada, e aí eu finalizo com o que foi gerado pelo caixa das atividades operacionais. Então veja só que o meu resultado aqui foi negativo, ó. As minhas atividades operacionais geraram menos 2.000 de fluxo de caixa. No item 2 eu tenho o fluxo de caixa das atividades de investimento, né? Então aqui eu estou trabalhando com imobilizado, então a compra ou venda de imobilizado é uma atividade de investimento. Na semana anterior eu dei para vocês uma questão, eu tenho uma norma de contabilidade exclusiva para fluxo de caixa e lá ele dá os vários exemplos de atividade de investimentos. Então, inclusive, uma da questão é que a gente tem exemplo dessas atividades. Então veja aqui, ó, que é positivo, porque eu vendi imobilizado. Então vamos imaginar que aqui eu vendi móveis e utensílios por 3.000. Por que é positivo? Porque entrou dinheiro no meu caixa. Então eu tenho que ter cuidado aqui para não confundir isso aqui com a questão do balanço patrimonial, né? Porque se eu compro imobilizado, se eu compro móveis e utensílios, legal, é positivo, eu aumento o meu patrimônio. Mas aqui, para efeitos de fluxo de caixa, se eu compro imobilizado, meu fluxo de caixa é negativo. Por quê? Porque eu tirei dinheiro do caixa para comprar imobilizado. Então, saiu grana do caixa, efeito negativo. Agora, se eu vendo imobilizado, entra grana no caixa, aí o efeito é positivo. Então, está aqui, ó, é positivo recebimento da venda de imobilizado, ok? E na linha 3, aqui no item 3, eu tenho fluxo de caixa das atividades de financiamento, que nós vimos o seguinte, isso aqui é em relação aos terceiros. Então, eu posso gerar recurso próprio, então, por exemplo, do lucro da atividade, que eu posso deixar para dividendo, meu dividendo, ou reinvestir na sociedade como reservas, ou eu posso usar o capital de terceiros. Se eu vou ao banco e pego um empréstimo, eu reforço o meu caixa, mas eu fico com uma dívida. Mas no caso aqui, vejam só, que o empréstimo tomado, ele é positivo. Por quê? Porque ele aumentou meu caixa. Então eu coloquei dinheiro no caixa. E aí eu tenho como fluxo gerado pela atividade de financiamento. Então, as duas demonstrações, os dois modelos, o direto e o indireto, eles serão iguais para a atividade 2 de investimento e para a atividade 3. Não vai mudar exatamente nada. Esse quadro, nas duas demonstrações, direto ou indireto, é o mesmo. O que vai mudar é o quadro 1, como nós dissemos. No fluxo direto, eu parto das operações propriamente ditas, e no fluxo indireto, eu teria que partir aqui, não dei para vocês aqui, mas eu teria que partir do resultado do exercício, fosse ele lucro ou prejuízo. Mas no final, eles vão ter que dar aqui, ó, pessoal, na linha 4 aqui, ó, o mesmo resultado. O que esse 7.000 aqui, ó, tá vendo? Esse 7.000 é o resultado do somatório dos fluxos. Então vamos lá, ó, eu tenho aqui, ó, 6.000 positivo gerado pelo fluxo de financiamento, mais 3.000 positivo gerado pelo fluxo de investimento, 6 mais 3, 9, e menos 2.000 aqui, que foi gerado pelo fluxo operacional. Então 9 menos 2, o resultado na linha 4 é 7. Por isso que ele pergunta aqui, ó,
qual foi o aumento ou diminuição das disponibilidades. Nesse caso, aqui é um exercício final, que eu tenho aqui um de X1 e X2, então de X1 para X2, ele variou em R$7.000 positivo. Não se preocupe com isso agora, isso aqui é um exemplo, né? Já é o final, mas a gente vai fazer exatamente esse exemplo na prática para a próxima semana. Então não se preocupem, tá? Lá a gente vai compreender melhor. Olha aqui, a linha 5 ó, era o que eu tinha em X1 e a linha 6 é o que eu tenho em X2. Então justamente a variação ó, de 5 para 12.000 deu 7. E nós acabamos de explicar como ocorreu essa variação nos 3 fluxos, beleza? Então, calma, parece complicado, mas não é, eu garanto para vocês. Só um detalhe, para chegar no fluxo de caixa, nós teremos que fazer lançamentos, nós teremos que fazer balanço patrimonial, nós teremos que fazer a DRE, e com isso na mão é que a gente consegue fazer a DFC. Então, nós temos aí um quadro completo. Então, nesse momento, o DFC, nós podemos fazer um exercício passando por balanço, balancete, razonete, DLPA, DLPL e DFC, que eu sei que vocês vão adorar, pessoal. Tá bom? Então, era isso por hoje. Obrigado e até a próxima. Valeu, galera. Tchau.